Queridíssimo Pai, quão grande é esta graça. Por isso podemos dizer, como naquele hino, não mereço, mas Tu és maravilhoso. Ó Deus, nada fizemos por nós mesmos, mas é a Tua graça que nos tem elegido, a Tua graça tem nos sustentado, e até aqui podemos dizer, Ebenezer. E cremos que o Senhor irá nos ajudar a dar até o último passo, ó Deus, da nossa jornada, até nosso último fôlego, o último momento, enquanto a Tua igreja estiver aqui na terra. Faça com que esta graça continue, ó Deus, sobre cada um. Ampare todos os nossos lares, nossas famílias, nossos irmãos. Em nome de Jesus, nós confiamos só em Ti, Senhor. Amém. Podeis assentar um instante? Então, hoje é quarta-feira e de novo estamos com vocês, né? Quarta-feira passada e de novo agora. Eu estou estando mais aqui do que na minha igreja em Chapecó, viu? Eu vou chegar em Chapecó, vai fazer um mês amanhã, ou depois de amanhã, que eu estou fora. Eu chego lá, só tenho culto domingo e já tenho que viajar. E aqui eu estou tendo mais cultos, né? Nós acabamos de chegar agora do Solimões, estivemos ali com alguns irmãos em Codajás. E qual outro lugar lá? É Quari. E vocês sabem, os irmãos, quando eles vêm para a mensagem, eles vêm com todos esses hábitos religiosos e essas coisas pegajosas, né? Mas eu gostei muito do grupo ali em Codajás. Se vê que vão entrando bem no espírito da mensagem, vão lendo, vão estudando e vão acatando os conselhos. E o grupo de Quari é mais novo, mas também, pouco a pouco, vai entrando. Então, irmãos, porque não é importante a pessoa dizer, eu tenho a mensagem, você tem que ter o espírito da mensagem. É o espírito da mensagem. Então sempre eu digo, olha, vocês esqueçam tudo, esses hábitos lá de fora, tem que começar tudo de novo. Mas eu creio que Deus ainda tem muitos para alcançar, não é certo? O irmão Anildo vai estar ali em Manacapuru, é esse? Ali, creio, fim de semana. Você deu testemunho aqui para os irmãos? Sim. Já falou, né, daquele velhinho que veio, um pastor antigo. Irmão, nós estamos simplesmente catando, sabe? Como diz o irmão Brano, o tempo da colheita passou, então nós temos que respigar. E cada dia fica mais difícil. E como disse uma certa vez um pastor, o trabalho fica mais caro, é mais difícil, está mais raro. Por quê? As pessoas hoje, nós temos observado aqui no Amazonas, assim, uma cultura religiosa, sabe? Todo mundo fala de Deus, todo mundo está lendo, todo mundo escreve nas suas lojas, tem ali, e entende? Vão lendo suas Bíblias dentro desses barcos, algum livro religioso, mas você olha, é tudo igual. Aquele que não tem nenhum compromisso com Deus e aqueles que dizem que está vivendo na mesma linha, né? E o povo simplesmente quer o quê? Bênçãos, prosperidade. E esse neopentecostalismo, esse novo pentecostalismo, é isso que eles trazem.
Entende? No início, há muitos anos atrás, ter uma Bíblia era como um pecado. O padre mandava queimar. Quando você dizia para alguém, ore, aquela pessoa não sabia orar. Rezar sim, mas orar não. Mas hoje, e eles nem queriam oração. Hoje eles pedem oração, sabem orar, sabem cantar, sabem tudo. A gente, por onde anda, se ouve hinos, entende? E eu estava vendo até, não sei aonde, aí em algum lugar, na televisão, para o próximo carnaval tem uma música falando das bênçãos de Deus, ou isso, e a turma dançando o carnaval. Quer dizer, a coisa vulgarizou o Evangelho, o nome de Deus. Nós vivemos em um tempo de descrédito. Como Elias também viveu um tempo de descrédito em seus dias. Quando o povo se misturou com a religião de Baal, e é claro que a religião de Baal apresentava conceitos, por exemplo, sobre a fertilidade, o sol traz vida, e Deus também traz vida, Ele é o que... Eles fizeram uma tramóia ali, se uniram, né? Mas Deus... E isso vulgarizou nos dias de Elias a verdadeira Bíblia. Quer dizer, a coisa se tornou como queria Jezabel. Ninguém sabia quem era, se Baal era Deus ou se Deus era Deus. Eles serviam os dois. Mas foi justamente nessa hora de descrédito. Deus tinha um homem que tirou crédito e mostrou que só o Senhor é Deus. Então é nessa hora de banalidades aí fora é que nós temos que mostrar a nossa cor, a nossa fé, a nossa diferença. Quando alguém diz para você, você quer ser diferente, não é que eu quero, é que eu sou diferente. Ou então eu sou igual a eles. Você tem que ser diferente ou não. Entende? E disse Moisés, Senhor, não é pelo Senhor estar em nosso meio que nos faz ser diferentes? Que mostra a diferença, Deus em nosso meio que faz a diferença. Agora, se não há essa diferença, então estamos no meio, como diz, na mesma panela, né? Na mesma farofa. Está bem. Que Deus os abençoe. Vamos ficar de pé. Agora eu vou ler. O Rubem pode ficar quieto, sentadinho. Não, pode ficar quieto, irmão Rubem. Eu estou feliz com o irmão Rubem, que ele criou coragem, vai buscar a ajuda do médico, vai se operar. E nós precisamos dele assim, né? Nós o amamos e preocupamos com ele, essa escada ali acima, e ele vai fazer isso. Eu penso que ele ainda vai ser bastante útil na obra. Que vocês orem por ele, está bem? Ore por ele. Ele tem um certo pavor. Ladrão não precisa de revólver para assaltar ele, não. Basta pegar uma seringa dessas pequenininhas e mostrar para ele. Desse tamanho. Tá bom. Vamos abrir a Bíblia em Jeremias capítulo 5. Eu estive falando sobre este assunto ali em Itacoatiara, no rádio. Eu vou falar aqui. Espero não demorar tempo, né? Jeremias 5. Vamos ler os dois últimos versículos, o 30 e o 31. Coisa espantosa e horrenda se anda fazendo na terra. Que coisa é essa? Os profetas profetizam falsamente
e os sacerdotes dominam pelas mãos deles. E o meu povo assim o desejam. O que fareis no fim disso? Senhor, Pai, abrimos e lemos a Tua palavra, agora pedimos que o Senhor fale conosco. Nós não viemos só ouvir por ouvir, mas viemos para crescer no conhecimento, na fé, e vamos olhar esses exemplos para que a gente não venha repetir esses maus exemplos. Pai, eu peço que o Senhor seja com cada um, em nome de Jesus, amém. Podeis assentar. Então Deus diz que era coisa espantosa e feia que estavam fazendo na terra, isto é, o seu povo. Na verdade, Deus não tem uma preocupação maior com o povo que não tem compromisso com Ele. A igreja, o mundo cristão, é o genuíno Israel de antigamente. Olha bem, vamos explicando. Nós olhamos para os judeus, para isso que é devido à tribo de Judá, mas é Israel. E vemos que Deus os elegeu. E que eles são amados por causa de seus pais, Abraão, Isaque e Jacó. É o que nos explica as Escrituras. E Deus disse que Ele jamais esqueceria do seu povo. Se as leis da natureza pudessem, se Ele pudesse cancelar as leis da natureza, Ele cancelaria também, esqueceria do seu povo, mas Ele não faz isto. Então, pode a mãe se esquecer do seu filho, mas Deus não se esquece do seu povo. Muitas vezes vemos Deus corrigindo, exortando, disciplinando, ameaçando, e dava promessas. Ele corrigia, mas Ele mostrava sempre uma válvula de escape, uma promessa, incentivando o povo a caminhar com Ele. Talvez você diga, se eu vivesse, se eu fosse um judeu, se eu fosse israelita, eu me sentiria muito orgulhoso, muito seguro. Eu quero dizer a vocês, hoje o povo de Deus é a genuína igreja, é a igreja, é os cristãos. Você diz, mas só os verdadeiros? Todos são chamados de povo de Deus, como diz o irmão Brana. Quando Deus dirige a mensagem nas eras Ele não está falando só com o eleito, com o predestinado, mas com todo o grupo, verdadeiro ou falso. Porque todos se intitulam cristãos, então Deus responsabiliza todos. Então nós vemos que se Israel era amado e querido por causa de Abraão, que foi amigo de Deus, Isaque e Jacó, olha bem, por causa de uma amizade, por causa de atos de fidelidade desses três homens, Deus tem um pacto com eles de olhar pela sua descendência. Irmãos, nós estamos muito mais acima como povo de Deus, porque o nosso pacto não é nenhum amigo de Deus, o nosso pacto é no próprio Filho de Deus, que derramou seu sangue, deu a sua vida. O pacto conosco não é no sangue de animal, não, é no sangue do Filho de Deus, o sangue de Deus. Então, se eles são povo de Deus, por amizade, por um pacto, nós somos muito mais, porque Israel é o servo de Deus.
Nós somos filhos, filhos de Deus. Então, o que aconteceu com Israel, a Escritura diz que a mesma coisa, é uma sombra nossa. Quer dizer, a coisa ali com eles é uma mera sombra. Então, o que acontece hoje conosco, essas realidades, nós podemos ler nas sombras. E você sabe que uma sombra, ela não dá definições, ela só mostra a periferia. Se você vê a sombra de um camelo, você tem uma noção, mas você não vai ver se ele tem pele, que cor é ele, ou isso e aquilo. Mas hoje nós não estamos numa sombra, nós estamos realmente no original, vendo as coisas. Então, o que aconteceu com Israel é o mesmo quadro, entende? Só que em muito maior realidade do que foi com Israel. Por exemplo, coisa espantosa e horrenda se anda fazendo na terra. Quem? O povo de Deus. Israel? Não. Hoje vamos dizer os cristãos. A Bíblia diz: os profetas profetizam falsamente. Olha o problema. E os sacerdotes dominam pelas mãos deles. Quer dizer, os sacerdotes comem pela mão deles. Vocês sabem muito bem que a palavra sempre vem pelo profeta, veio por Moisés. Mas quem colocava esta palavra sobre o povo não era Moisés, eram os sacerdotes, eram os levitas. Entende? É como hoje a palavra de Deus, a mensagem, veio por um profeta. Mas quem coloca ela sobre o povo é os pastores da mensagem. Por isso ele deva dizer aquilo que disse o profeta. Porque nós vemos, irmãos, que a própria palavra profeta significa um pregador, no inglês, segundo diz o irmão Brana. Eu não entendo inglês. E a Bíblia diz: os profetas profetizam falsamente. O que é que faz um homem ser falso? Você pode ter uma ideia de que uma pessoa falsa é quem ensina uma doutrina errada. Sim, mas não é tudo isto. Não é tudo isto. Se um pregador, ele não prega toda a palavra, mas partes dessa palavra, ele é um falso. Não importa se ele prega, o que ele prega esteja certo, mas se não é 100%, isso é o que faz ele falso. Por isso disse o irmão Brana: você pode ser falso de uma coisa verdadeira. Por exemplo, pregar cura divina está na Bíblia, mas a Bíblia não é só cura divina. Se eu pregar só cura divina, eu não estou pregando toda a Bíblia. E se eu pregar as demais coisas e não cura divina, eu também não estaria pregando toda a Bíblia. E a palavra de Deus, ela é para ser apresentada do A até o Z. Toda a palavra. Então, em Israel, havia muitos profetas. E eles iam ali, profetizavam lá no templo, no povo. Mas a Bíblia diz que eles profetizavam falsamente. Eles profetizavam aquilo que o povo queria ouvir. Entende? Aquilo que o povo queria ouvir. Vamos puxar para os nossos dias. É fácil conseguir popularidade, aplausos, desde que fala aquilo que as pessoas querem ouvir.
As Escrituras em 2 Timóteo 4 nos diz o seguinte, que nos últimos dias o povo teria o quê? Comichão nos ouvidos. O que é comichão? Coceira. E eles amontoariam pregadores, conforme as suas concupiscências. O que quer dizer concupiscências? Desejos excessivos. Quer dizer, eles querem ouvir, você é uma filhinha de Deus, andando de bermuda, pintada como a Jezabel, você está bonitinha, com cabelinho cortado, você está bonitinho com essa bermudinha, esse short, com esses seus negócios mal feitos, com essas mentiras, você está bonitinho, Deus te ama, Ele quer que você prospere, Ele quer te dar saúde, Ele quer te dar, abençoar o teu lar, Ele está contigo. Observa os nossos hinos de autoajuda. Eles ocuparam o lugar dos hinos de adoração nos dias de hoje. É bom algum hino de autoajuda, mas os hinos mesmo, eles têm que ser para adorar a Deus, glorificar a Deus. Então nós vemos o quê? Só autoajuda, Deus está contigo, não desanime, não é isso, não é aquilo. Era o que o Israel queria ouvir. Deus está com vocês. Enquanto verdadeiro profeta, como Isaías, como Jeremias, todos os verdadeiros profetas, eles nunca foram homens populares. Porque eles falavam aquilo que contrariava as pessoas. Eles apontavam a negligência, a tradição, a falta de temor, a falta de sinceridade. Eles apontavam a avareza, eles apontavam a usura, eles apontavam as injustiças. E ele sempre estava dizendo: Deus vai vos castigar, Deus vai vos entregar para outros povos, Deus vai vos destruir. Parece que os profetas antigos, eles não eram nacionalistas, eles eram traidores. Na verdade é isso, eles eram mais vistos como traidores do seu próprio povo, do seu próprio país. Observe Amós. Amós chegou e disse: por 3 coisas, por 2 coisas, e a terceira não levantarei a mão, diz o Senhor, contra a Síria. Daí diz, porque fez isso e aquilo, e o povo, por 2 coisas, a terceira não levantarei o juízo contra Moabe. Enquanto era com os demais, os de fora, aplauso, bem-vindo a essa pregação. Mas dali um pouco Deus diz: por 2 coisas, a terceira não levantarei o juízo contra Samaria, contra Israel. Eu acho que não houve nenhum aplauso, nenhum amém. Não houve. Que tal alguém chegasse aqui e dissesse que Deus está por castigar esse país, rebentar com esse país, por causa da sua idolatria, o seu futebol, o seu carnaval, o seu pouco caso para com as coisas espirituais? Essa pessoa ia soar como um traidor, um brasileiro uma pessoa que não é nacionalista, não defende a causa do país. E assim era o quadro dos verdadeiros profetas. Por isso eles foram odiados, mortos, perseguidos e etc. Por causa da posição, porque eles não ficaram pregando só promessas, só coisas boas. Não, eles também vinham onde estava a ferida, aonde estava o pecado, aonde estava o erro. E eles diziam o que tinha que dizer. E Paulo diz a Timóteo para que Timóteo se esforçasse para ser um genuíno e autêntico ministro de Deus.
Porque muitos falsos já haviam saído. Quer dizer, pessoas ensinando coisas que, eu nem digo doutrina errada, eu digo coisas que agradam o povo, agrada a carne. Então o que faz uma pessoa ser falsa é justamente por não apresentar. Então, amados, vocês vejam, os profetas profetizam falsamente, os sacerdotes, eu vou usar a nossa linguagem, come pela mão deles. E o meu povo gosta, assim deseja. E qual será o fim de tudo isto? Eu diria rua sem saída. É um beco sem saída. O profeta fala que o povo quer. Os sacerdotes endossam. E é o que o povo gosta disso, deseja. E Deus pergunta, qual é o fim? Qual é o fim? Rua sem saída. Rua sem esperança. Por quê? O castigo é inevitável. E quando você vê os profetas condenando Israel, você olha por outro lado, eles estão oferecendo sacrifícios, eles estão oferecendo seus jejuns, eles estão oferecendo, dando seus dízimos, suas ofertas, e Deus está bradando contra eles. Sabe, vem o irmão Branham e diz, eles faziam as coisas de Deus por mera tradição, por um mero formalismo. Não havia sinceridade naquilo. Vamos olhar essa rua sem saída nos dias de Israel, vamos trazer para os nossos dias. Israel dizia, nós temos Deus, nós temos Abraão por pai, nós temos a lei, nós somos o povo eleito, nós não somos pagãos. Hoje os cristãos dizem o quê? Nós temos Cristo, Salvador, somos únicos, genuínos. Nós temos a Bíblia. Nós temos nossas igrejas. Israel podia dizer, nós temos o templo. Veja vocês, por isso que hoje você olha, é você um cristão, uma cristã, sim, mas olha os frutos. Vivem adultérios, vivem mentiras, comete injustiças e se apoia, porque é um cristão e tem igreja, e canta, e ora, dá suas ofertas e dízimos e etc. E se você chega e mostra a vida deles, que isto aqui está errado, oi, irmãos, não querem ouvir. Quantas pessoas já disseram, você vai pregar para os bancos? Sim, vamos pregar para os bancos. Deus tem alguém que vai sentar também nesse banco, né? Então veja vocês, é tão difícil fazer as pessoas crerem. Se vocês me perguntarem, irmão Febrônio, qual a coisa mais difícil que você já tem encontrado na sua vida? É fazer as pessoas crer que a palavra de Deus é a palavra de Deus. E tomar isso em verdade, com temor. Não, o que é isso aí, irmão? É a Bíblia, a palavra de Deus. Irmão, só por carregar, só por ler, só por conhecer, era a mesma coisa. Israel tinha a lei, Israel tinha o templo, Israel tinha seus sacerdotes, seus profetas, entende? Israel tinha de tudo. E estava embrulhado nesta escuridão.
E nós vemos como Deus condenava a idolatria em Israel. Você pensa que idolatria é só se ajoelhar diante de um ídolo e rezar, adorar? O irmão Brana vem e diz: tudo que você põe na frente, antes de Deus, é idolatria. Seja o teu trabalho, seja a casa, seja o carro, seja filhos. E veja, aqueles ídolos, eles pegavam pedra, pegava madeira, fazia, cortava, ajeitava e lixava e arrumava, cobria de ouro e dizia: aqui está o teu Deus, ó Israel. Quer dizer, uma coisa da própria mão deles. E quando eles tinham algum sucesso, como disse Deus, eles atribuíam, as nações pagãs atribuíam a vitória aos seus deuses. Hoje, como que se aplica esses deuses? A pessoa acha que é pela tecnologia. O mundo não depende de Deus. Eles fazem a coisa, os seus ídolos, com a própria mão. E eles acham que pela tecnologia, pela ciência, pela medicina, pelas suas capacidades, pela sua sabedoria, pelas suas espertezas, entende? Eles não dependem de Deus. Eles dependem dos seus próprios meios. Por isso Deus é relegado a outras posições, não a primeira. Então a idolatria, irmãos, ela vai muito mais longe. A coisa hoje é muito mais sutil, disfarçado a idolatria. Talvez você diga: se eu estivesse ali com Israel, de forma alguma eu estaria adorando isso. Irmãos, aquilo era uma sombra. E hoje o diabo está bem disfarçadinho. Então nós vemos que Deus simplesmente condenava essa autossuficiência, essa autoconfiança, porque Deus sempre quis que seu povo dependesse dele. Por isso ele disse: ouve, Israel, seu teu Deus, que é o único Deus, não há outro. Deus quer que dependamos dele inteiramente, não de algum Deus nosso, porque eu tenho diplomas, porque eu tenho capacidade, porque hoje a ciência faz isso, a tecnologia, porque hoje tem esse recurso, tem aquele. Irmãos, sempre essas coisas falharam. Esse mundo de idolatria falhou e vai falhar hoje também. Então veja, o povo, ele descansava em seus ídolos. E Deus disse por Ezequiel: qualquer um que procurasse por ele, fosse profeta ou fosse qualquer pessoa, ele ia responder segundo a idolatria do seu coração. Quer dizer, segundo o teu coração. É perigoso isso, não vamos entrar, mas vocês vejam, se Israel estava em um beco sem saída, o mundo hoje está muito mais em um beco sem saída. Não resta outra coisa a não ser juízo. E Israel estava naquele estado de topor espiritual. E por mais que os profetas genuínos falavam, dissesse, por mais que Deus prometesse, ele se emendasse, corrigisse, ele abençoaria, eles não iriam para o cativeiro, mas eles não abriram mão das suas próprias formas, maneiras.
Foi preciso Deus, entende? O próprio Deus lamentando como um pai quando corrige o filho. Vocês estão fazendo loucura. Foi preciso Deus arrebentar com Israel, entregar na mão de Nabucodonosor. Ele quebrou, matou o povo, levou os poucos ainda cativos, os que sobraram, levou as coisas do templo, os vasos sagrados, queimou o templo, derrubou os muros da cidade. Olha bem, por quê? Por causa do pecado. Por isso Deus pergunta: e o que fareis no fim disso? Quer dizer, o que é que vai acontecer no fim de tudo isso? O que acontece, irmãos, é juízo. A ponto que Deus disse: mesmo se colocasse diante de mim Samuel, creio que é Samuel e Daniel, né? A chaga de Israel é tão grande que não há cura. E a chaga do mundo hoje? E o pecado? A ponto que o próprio Deus diz: vocês cometem mais abominação do que as nações pagãs. Hoje o mundo cristão, olha as nações pagãs, eles dão lição de moral, eles dão lição de princípios nos chamados cristãos. E a Escritura diz: por causa desse mau testemunho, o nome de Deus é blasfemado. Os muçulmanos olham para as nações ocidentais cristãs e vê eles capitaneando o pecado, influenciando o mundo, levando o mundo ao pecado. Por isso que nós vemos essa resistência muçulmana, esses extremistas partindo para um extremo. Homens se enchem de bomba para matar outros. É um desespero devido às influências. De quem? Vamos dizer, do povo de Deus, o mundo cristão. Por isso Deus disse: Israel, vocês têm cometido mais pecado, quer dizer, mais idolatria, mais coisas abomináveis do que as nações a qual eu destruí, e dei a terra deles para vocês. Então não houve modo, olha, não houve jeito para Deus a não ser permitir a destruição da sua própria cidade, do próprio templo, que ele disse que ele estaria com os seus olhos sobre aquele lugar. Ele prometeu a Abraão que não abandonaria o povo, mas ele nunca disse que não castigaria. Olha bem, Israel foi em cativeiro. Mas lá no cativeiro, vocês vejam, foi quando realmente a consciência deles se despertaram, veio um genuíno arrependimento. Foi preciso Deus mandá-los para o cativeiro, longe da sua terra, para que eles vissem a gravidade dos seus erros. Porque hoje, irmãos, como as coisas vão andando, as pessoas não vê os seus erros, não vê porque tem que se arrepender disso ou daquilo. Tem igreja, canta, paga seus dízimos, entende? Tem corais, tem a bênção de Deus, tem os que profetizam e pregam prosperidade, mais isso, mais aquilo. É uma pouca vergonha. Eu tenho vergonha quando olho a televisão, vejo aqueles homens ali. Francamente, eu prefiro ver qualquer outra coisa do que ver eles pedindo dinheiro, ameaçando o povo, vendendo
Por isso que o evangelho está aí, ó, escandalizado. Eu, como pastor, me sinto envergonhado. Às vezes a gente é olhado como um enganador, um dinheirista, um trapaceiro. Porque aí estão os exemplos. Aí estão os exemplos. Vê se os espíritas fazem isto. Vê se os muçulmanos fazem isto. Vê se os hinduístas fazem isto. Não, tem que ser homens que têm grandes programas, precisa de grande número de gente, porque precisa de muitos recursos. Mas eu gostei de ver o irmão Branham, numa mensagem recente, ele disse: meus programas são pequenos, são simples. Se fosse grandes, eu teria que sair pedindo, envolver com negócios. Mas ele diz: não, minhas coisas simples. É pequena, minhas missões, meus trabalhos. Quer dizer, eu não tenho que estar suplicando. E você olha ali na televisão, passa. Eu estava olhando uma oferta ouro, fogueira santa. E aí, irmãos, e dá, espreme, vai. Ui, me dá até uma giriza, né? Dá até, sei lá o que. É nojento. Mas o povo aprendeu que para obter bênção de Deus tem que pagar. E Jesus diz: de graça recebei, de graça dai. Entende? O povo gosta. A única coisa que eles não querem é: parem de mentir. Isso não. Pare com suas jogatinas. Isso não. Eu queria ver o irmão R. Soares, né? Malafaia, o homem do Chapeuzão, o nosso irmão Valdomiro. Eu queria ver eles falar contra aquelas calças esportes das irmãs, aqueles brincão de argola, aqueles cabelinhos, aqueles cabelos de rabo de inhambu, cortadinho, né? Aquelas roupinhas ali. Eu queria ver se eles iam ter essa multidão. Por isso Jesus disse: nos últimos dias muitos me dirão, naquele dia muitos me dirão, não é pouco não, muitos: Senhor, curamos enfermos, expulsamos demônios, fizemos prodígios e maravilhas, comemos, bebemos em tua presença. Quer dizer, tivemos culto com a presença do Senhor. E eu vos direi abertamente: apartai-vos de mim, porque em verdade vos digo, nunca vos conheci. Deus não honra um falso pregador, alguém que não apresenta todo o quadro. Por isso, quando o pastor, olha bem, ele te chama a atenção, lhe corrige, você deva agradecer a Deus, porque Deus, ele corrige a quem ele tem por filho. Paulo diz que no momento a correção não é boa, é igual quando a gente apanhava, né? Eu queria crescer logo para não apanhar mais, entende? Porque a taca pegava. Então veja vocês, mas depois aquilo produz o fruto pacífico, bom, porque não é por maldade, é porque Deus não quer nos ver, como você não quer ver seu filho fazendo coisas erradas. Dói mais de você do que neles, né? Quantos pais corrigem, depois vai chorar lá, ou isso e aquilo, dói, machuca, mas é necessário. Agora, bem-aventurado quando Deus te corrige. E a Escritura é bem clara em dizer: aquele que não suporta a correção é um bastardo. O que é um bastardo? Filho ilegítimo.
filho ilegítimo. Quando alguém pisa fora e a mão de Deus vem sobre essa pessoa, e Deus corrige, permite até doença, às vezes pode até levar um filho, irmãos, graças a Deus. É como aquele casal, disseram para o irmão Brano, aquele casal saiu da igreja, eles estão tão felizes, até prosperaram, vai bem. O irmão Brano diz, é porque não são filhos, porque se fosse, o chicote ia pegar. Então, que fim teremos nesse evangelho de hoje? Terminando, eu quero dizer, vocês acham que qualquer hora Deus vai fazer um avivamento e vai mudar o quadro todo? Deus respeita o livre-arbítrio. Se o povo gosta, se os pregadores gostam dessa coisa, o que é que Deus pode fazer? Nada, a não ser trazer obra espiritual. Irmãos, se eles elegeram um caminho dessa forma, Deus não pôde fazer outra coisa a não ser corrigir lá na frente. Por isso, a grande tribulação, o grande dia do Senhor está vindo aí. Porque essa é a inclinação, essa é o caminho, e ele é uma rua sem saída. Ou você tem uma saída para esse tipo de rua? Se o profeta, o sacerdote, os pregadores e o povo gosta, é uma coisa sem solução. Quer dizer, sem esperança, sem conserto. Na verdade, é inevitável o castigo. Nós estamos hoje também nesse ponto aí. O mundo cristão está em um beco sem saída. A única coisa que ainda segura, irmãos, olha bem, é o que disse Deus em Malaquias 4. Eu vos envio o profeta Elias antes que venha o grande e terrível dia do Senhor. Eis que eu vos enviaria o profeta Elias antes que venha o grande e terrível dia do Senhor, e converterá o coração dos pais aos filhos, dos filhos aos pais, para que eu não venha e fira a terra com maldição. Eu penso, se não fosse pela mensagem, um povinho que tem respondido essa mensagem, a terra já teria sido ferida com toda sorte de pragas. Que Deus abençoe. Fiquemos de pé. Preciosíssimo Pai, nós não guardamos, Senhor, esperança que possa vir deste mundo, um reconhecimento, um arrependimento, conserto. Parece que uma nuvem negra tem cobrido a todos ali, Pai. De modo tal que eu lembro Jeremias chorando, lamentando, como sofreu teus grandes servos, vendo o desastre na frente, o povo ainda lhes combatendo, lhes aprisionando, criticando deles. Ó Deus, nós pedimos graça. Eu sei que o Senhor tem um povo, tem uma semente aqui. Faça com que eles se manifestem logo, Pai. E que possa se colocar certos contigo na palavra. E o Senhor haverá de tirar um povo antes de começar a cair
a tribulação, as pragas. Deus, depois que o Senhor levar este povo, o Senhor não tem mais nada aqui, a não ser enviar o teu juízo sobre este mundo ímpio. Contudo, o Senhor olhará para Israel, mas este mundo, Senhor, nossos amigos, nossa cidade, nossos parentes, o que se pode fazer? Quando viram em nós o anúncio da mensagem, o viver o Evangelho, e tudo isto é como o ruído de muitas águas, das tuas testemunhas. Deus, ajuda-nos nessa hora. Nós não queremos juízo sobre o mundo, mas é inevitável. Nós não oramos para que tu mande juízo, oramos para que mande misericórdia, graça. Tu és longânimo. Pai, que o Senhor chame o teu povo e nos ajude, Senhor, a não copiar essas coisas ali fora. Que você, menina, moço, irmão, irmã, saiba que essa vida ali fora é um beco sem saída. O que resta é juízo e inferno. Não vai por esse caminho. Confia em Deus e descansa em Deus. Pai, leva teus filhos em paz e os guarde no teu grande amor. Em nome de Jesus. Amém. Amém.